Olá a todos os colegas, é um prazer estar falando a vocês, pois essa semana eu coloquei no grupo Terapia Flor de Íris e demais grupos essa íris, aonde uma pessoa me procurou com enxaqueca. Eu quero aproveitar para agradecer as respostas que veio, especialmente a Janine, a Janice e demais pessoas. Pois bem, como prometi a vocês, vamos analisar juntos essa íris. Nós vamos dar início a um protocolo de consulta de como nós tratamos a pessoa que está à sua frente, o que vem ser chamado de medicina personalizada. Cada ser humano é um ser único, tem suas necessidades, suas carências, e a busca da pessoa é encontrar o seu ponto de equilíbrio, saúde e vida. E a íris é um dos melhores caminhos que eu conheço para vivenciarmos cada ser humano que nos procura para ter saúde plena. Então, neste momento, eu inicio o protocolo de análise. O primeiro fator que é necessário, e eu fiz algumas anotações aqui, junto, para que todos nós possamos ter um padrão de atendimento. Bom, o primeiro ponto é a análise, é a ficha do paciente, a apresentação, o comportamento, o cumprimento, como que você cumprimenta a pessoa, como é o seu aperto de mão com a pessoa. E já observar nas primeiras palavras o principal canal de percepção e entendimento do paciente, se ele é visual, se é auditivo ou se essa pessoa é sinestésico. À medida que você fala no mesmo canal dessa pessoa, você gera empatia, confiança, credibilidade e existe uma interação para que a consulta ocorra da melhor forma possível. Então preste sempre muito atenção nesses pontos do canal de percepção do paciente, tá ok? Se ele é visual, auditivo ou sinestésico. Após isso, nós vamos receber, principalmente eu recebo já da secretária, uma ficha, né? Utilizo muito o Irismake para fazer essa ficha, que vem com o nome do paciente. Paciente, nesse caso, MMF, né? Mulher, sexo feminino, data de nascimento 22/2/75, como vocês observam aqui, já fez 43 anos, está vivendo os 44 anos. Isso é muito importante para quando for ser feito, principalmente a aplicação do toque flor de íris Age Gate. Então a data de nascimento é fundamental, ok? Medicação, se a pessoa está utilizando ou não. Essa senhora, o que ela me descreveu foi que utiliza analgésicos em uso contínuo, para que vocês tenham uma ideia, há pelo menos 25 anos, ok? Cirurgias não fez, é de religião, professa a fé evangélica. Eu sempre coloco a religião das pessoas porque isso é muito importante, sabermos como a pessoa vive em comunidade, como é o relacionamento social da pessoa, quais as crenças que essa pessoa tem. E cabe a nós respeitarmos cada profissão de fé que a pessoa tem. Em hipótese nenhuma deve haver julgamento, discordância na crença de uma pessoa, mas sim apoiar a pessoa, o doente, o paciente, que ele viva o melhor possível de sua religião. Então a religião é um padrão muito importante e para quem faz o octógono através da íris, sabe do que eu estou falando. A profissão, porque a profissão é muito importante que a pessoa faz, você vai saber se ela está mais numa sala que não pega sol, se ela está trabalhando no campo, se ela vai ter um ar mais puro, se ela tem um ar mais viciado, e assim sucessivamente. É uma pessoa casada, tá? Tem 2 filhos, a altura dessa pessoa é 1,65 m, o peso é 74 quilos, então ela está acima do peso. É muito importante a relação peso e altura para que tenhamos uma boa circulação sanguínea, ok?
Reclamação principal. É muito importante que nós perguntamos ao nosso paciente o motivo que ele veio fazer a consulta. Já observei em muitos casos a pessoa querer resolver tudo, o terapeuta, e não chegar a ponto nenhum. Então é fundamental que você pergunte ao seu paciente qual é o motivo que você veio fazer a consulta irídia, tá? Não sou e não acredito que nenhuma pessoa seja adivinho, mas sim nós temos que atender às expectativas da pessoa que veio buscar a nossa ajuda. Qual que é o principal problema que ela tem? É claro que sim, poderemos ajudar em várias outras formas, mas temos que fixar o que a pessoa veio buscar, tá ok? Então a reclamação dessa pessoa é a enxaqueca, tá certo? Esse foi o primeiro ponto. Ah, olha, muito importante. Você pode parar de assistir esse vídeo. Vou passar a próxima imagem, vai ser da íris dominante dessa pessoa. Mas, por favor, tenha em suas mãos um caderno, algumas folhas de papel, uma caneta, para você escrever, anotar suas dúvidas, suas críticas, o que você concorda, o que você não concorda, tá certo? E se dê esse tempo para estudar. Se você não der sequência correta, nada acontece na sua vida. Então, pare o vídeo se você não tem, papel e caneta na mão, providencie e volte a assistir o vídeo. Ok? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto de uma análise irídia. Captura das imagens da íris. Como é que você captura as imagens da íris? A captura das imagens da íris da pessoa. Lembre-se, principalmente para a adaptação da pupila com a luz. Entre 15 a 20 segundos, a pupila se adapta, equilibra o íris dela e aí sim você registra essas imagens. Após o registro dessas imagens, você vai definir a íris dominante. É muito importante o porquê, até coloquei uma pergunta aqui, ó. Por que é tão importante a definição da íris dominante? Preste atenção, porque através da íris dominante é possível saber qual a linha genética do nosso paciente, se é paterna ou materna. E além disso, se conhece a dominância cerebral, hemisfério cerebral direito ou hemisfério cerebral esquerdo. Se a pessoa é matemática ou emocional. Resumindo, como a pessoa vive e enfrenta a vida, como ela está determinada a se cuidar e a se tratar. Isso é muito importante. Definição da íris dominante. Faça a sua anotação, porque através da íris dominante eu sei da onde vem a minha genética, se é paterna ou materna. E qual a minha dominância cerebral? Se eu tenho dominância cerebral destra ou canhota? Qual que é o meu hemisfério cerebral que funciona mais do que o outro? É o matemático? É o lógico? É o emocional? É a parte do sentimento? Só aqui nós já começamos a entender como essa pessoa funciona e como ela vai encarar a vida. Terceiro ponto, definir a constituição da pessoa. Qual que é essa constituição? Com a constituição, nós tratamos o fenótipo da pessoa, tá certo? Essa pessoa tem uma constituição. Qual é? Você já trouxe para você? Na sua mente, nas suas lembranças? Essa é uma constituição linfática, certo? Com a constituição, nós vamos saber a sintomatologia da pessoa, não é a causa. Através das constituições, nós vamos saber os órgãos de choque e quais os melhores e piores alimentos para essa pessoa. Se eu trabalho com a íris, eu sigo a íris no mapa das constituições, que eu estou olhando aqui na minha frente, tá?
No verso desse mapa eu encontro uma sugestão dos melhores alimentos e plantas para cada constituição. Dá uma paradinha, observe o mapa, observe o que é uma constituição linfática, vire o mapa, observe que tem os melhores alimentos, os alimentos que fazem mais mal, uma série de sucos que você pode aconselhar a pessoa a tomar e plantas medicinais que já vão ajudar a trabalhar todo o fenótipo da pessoa. Então, a constituição está relacionada com o tecido irídeo, está relacionada com os órgãos fenótipos e os melhores alimentos que a pessoa precisa e aqueles que ela vai necessitar evitar. Lembre-se, o fenótipo está sempre após a banda do sistema nervoso autônomo. Olha só, estamos no terceiro ponto. Só com a constituição já se consegue bons resultados para as patologias que as pessoas nos procuram. Mas isso não significa uma cura ou uma melhora duradoura, porque a constituição, quando nós a estamos examinando, ela é apenas uma parte desse iceberg. O terapeuta Flor de Íris deve aprofundar mais, porque você busca verdadeiramente ajudar o ser humano que o procura, na causa dos seus desequilíbrios, dos seus problemas mais graves. Então, observamos nesse terceiro ponto a constituição. Recordando, temos uma constituição linfática e você vai observar no mapa das constituições quais que são os melhores alimentos, os piores alimentos, as melhores plantas para essa pessoa, os melhores sucos, porque faz parte da saúde tratarmos o fenótipo e, como já se diz há muito tempo, que o seu alimento seja o seu remédio. Não adianta prescrevermos medicamentos se não ajudarmos a pessoa em uma reeducação alimentar. A alimentação é fundamental para a saúde. Ok? Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto se define a pupila. Estou passando aqui o mouse, né? A pupila está em miose ou em midríase? A pupila me revela o equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Se a pessoa doente vive internamente ou externamente as suas expectativas. Acontece outro fator, que a pupila, através do sistema simpático ou parasimpático, vai me dizer como é que está a condição muscular de uma pessoa. Pois se eu tenho uma musculatura equilibrada, eu também vou desenvolver mais força para trabalhar a absorção de nutrientes e força de ação. Então, pupila está em miose ou está em midríase? A pupila está relacionada diretamente ao sistema simpático e parasimpático. Se você tem dúvidas sobre simpático ou parasimpático, não esquenta a cabeça não. Pega um livro de medicina ou entra na internet, no Google Acadêmico, e você vai tirar suas dúvidas sobre essa parte. Quinto ponto. Olha aqui, é uma sequência, é um protocolo analisar uma pessoa, certo? Quinto ponto, analisar e definir a OPI. O quarto ponto foi definir a pupila, se é miose, midríase, o hipos pupilar, observar os achatamentos que tem. Tá? E o quinto ponto é conhecer e saber qual OPI que a pessoa tem. Pois através da OPI nós analisamos a genética humana. Através da constituição e da área após a banda do sistema nervoso autônomo, nós analisamos o fenótipo. E na OPI nós analisamos a genética humana, o DNA da pessoa. Através da sua extensão, coloração e sua morfologia. Tudo isso é importante. Recorde que no segundo módulo do curso de microsemiótica irídea Flor de Íris, nós nos aprofundamos muito sobre a pupila. E você deve, se tiver alguma dúvida, pegue a sua apostila, releia, tire as dúvidas, envie dúvidas. Tá? Essa pupila é uma OPI 1.
Porque do espaço pupilar até o final de melanina, ela está acima de 280 microns. Então, isso me indica que eu tenho uma OPI 1, tá ok? Muito importante. Outro fator aqui, ó. Tenho várias estroflexões. Isso nós chamamos, esse tipo de estroflexões, ó, que parece uma garra, tá? E as demais, de chifre de carneiro. Também tem um significado específico para essa parte. Tá bom? Então, a genética. Aqui eu tenho uma introflexão que quando nós trabalhamos a genética do espaço do corpo humano, ela me indica que ela tem ela me indica que tem um problema de tireoide. Quando eu tenho a OPI 1, ela vai me indicar um hipertireoidismo, uma aceleração do seu comportamento, que ainda não se manifestou. Mas se essa pessoa não for tratada, ela vai sofrer também de hipertireoidismo e não somente de enxaqueca. Tá ok? Sexto ponto. Eu sei que eu estou indo um pouquinho rápido, mas você pode ver e rever esse vídeo várias vezes. Onde encontramos o maior número de sinais nesta íris? É na parte superior? É na parte mediana? Ou é na parte inferior? Parte superior, além da parte física, nós temos o superego. Área mediana, nós temos o ego. Área inferior, nós temos o id. Porque nós somos um conjunto, nós não somos apenas um amontoado de carne, ossos, músculos e sangue. Todo esse nosso corpo, ele passa por integração física, psíquica e espiritual. É importante nós compreendermos isso. Observe que o maior número de sinais está na parte mediana, na região do ego. Ok? Sétimo ponto. Eu estou vendo, estou lendo algumas coisas aqui junto com vocês, até porque eu fui anotando tudo aquilo que eu fui observando, e não é fácil, às vezes, fazer anotações, mas eu espero contribuir e colaborar com a microsemiótica irídia para que ela seja sempre qualificada, reconhecida e trabalhada pelos melhores profissionais. Ok? Sétimo ponto. Agora vamos observar a banda do sistema nervoso autônomo. Observe meu mouse, que eu estou percorrendo essa película bioeletromagnética que registra os acontecimentos da vida de uma pessoa, certo? Nas minhas anotações, quando eu estou atendendo uma pessoa, eu preciso saber se o ângulo de Fuchs é baixo, se o ângulo de Fuchs dessa pessoa é alto. Em quais áreas esse ângulo de Fuchs está mais definido, em quais áreas ele está mais rebaixado, porque aí eu sei aonde, dentro do octógono, eu vou ter uma precipitação de patologias, tá certo? Assim, vamos definir aonde a pessoa precisa se proteger mais e aonde ela precisa se liberar mais. Além do que o ângulo de Fuchs me revela a resiliência de uma pessoa. Sabemos muito bem que uma pessoa com baixo ângulo de Fuchs tem uma baixa resiliência. E uma pessoa com ângulo de Fuchs visível tem uma resiliência mais elevada, certo? Outra pergunta. A banda do sistema nervoso é contraída, é dilatada ou é normal? É muito importante também saber a coloração da banda do sistema nervoso autônomo. Aqui, nós temos uma coloração. Qual? Uma coloração amarelada, Cada cor leva ao comprometimento de um órgão. Neste caso, desta íris, essa coloração amarelada leva diretamente a nível físico o comprometimento do pâncreas. E as áreas esbranquiçadas, observe que aqui está mais esbranquiçada, aqui está mais amarelada. A área esbranquiçada, ela vai me indicar um excesso de acidez naquele local, nesta área. Lembrando sempre que somos seres integrativos, físico, mental, emocional
e espiritual. A coloração amarelada, além de comprometer o pâncreas, nos indica uma pessoa que se magoa facilmente e já sofreu muitas mágoas. Já a coloração branca, além da acidez, nos indica uma pessoa que fala mais superficialmente dos seus problemas e dificilmente quer ou aceita falar profundamente dos seus problemas. É muito resistente. Sabe por quê? Porque ela já falou, ela já se abriu outras vezes e já se sentiu enganada, traída. Então ela guarda tudo para dentro. Ela fala do problema dela, mas ela não quer buscar a causa. Ela tem medo. Isso é muito importante observar. A coloração da banda do sistema nervoso autônomo. Bom, seguindo na banda do sistema nervoso autônomo, uma pergunta que eu sempre faço aos meus pacientes. E não tenho medo de perguntar. Isso é ciência. Ciência se pergunta, se observa, tira-se dúvidas, se aprofunda, tá? Então, as perguntas que eu faço, até marquei junto aqui, quando eu estou na banda do sistema nervoso autônomo. Você nasceu de 9 meses ou de parto prematuro? É muito importante eu conhecer, saber, perguntar se a pessoa nasceu de 9 meses, porque aí sim eu tenho toda a conta para saber qual vértebra da coluna eu vou trabalhar a pessoa. Porque se teve um parto prematuro e eu considerar o nascimento às 12 horas, nós vamos errar completamente o tratamento de uma pessoa. Então, se você tiver dúvidas, pergunte para a pessoa. Você nasceu de 9 meses ou nasceu prematuro? Tá certo? Outra coisa que é muito importante, se você tem dúvidas. Foi parto normal? Foi fácil? Ou teve algum problema no seu parto? Foi um parto gemelar? Foi um parto de fortes? Como é que foi o seu parto? Normalmente, mais de 90% dos seus pacientes vão explicar como é que foi o parto deles. Porque a mamãe, ou a madrinha, o vizinho, alguém que estava nesse momento do parto, o pai, vai explicar, olha, o teu parto foi assim, foi fácil, foi difícil, foi assado. E só pelo parto, você já sabe quais são as fobias que uma pessoa teve. Ok? Precisamos saber disso para observar corretamente o tempo. Certo? Observe a íris. A maior introflexão é aos 3 anos. Aqui onde é que eu estou passando o mouse. O raio solar maior. O raio solar maior é o raio que sai do fenótipo, corta a banda do sistema nervoso autônomo e chega o mais próximo da pupila. Esse aqui é um raio solar maior, muito perigoso, porque ele chega a tocar o sistema nervoso central, que é a representação da pupila. Certo? No diálogo com o paciente, essa paciente nós estamos tratando dela, vamos tratar sobre enxaqueca. No diálogo com a paciente, ela conta que a sua mãe teve um grave problema de infidelidade com o seu pai quando ela era criança. Achei interessante o pai esboçar, achei interessante, até ela contar isso. Esbocei um sorriso, que não sabia o que era viver sem dores de cabeça. Teve um grave problema de infidelidade com seu pai. Achei interessante a paciente esboçar um leve sorriso e comentar que não sabia o que era viver sem dores de cabeça. E poderia ser desde esse acontecimento, olha só, a pessoa de 44 anos voltou 40 anos no tempo, quando eu fiz essa pergunta em relação aos 3 anos de idade, que poderia não recordar, e assim lembrou desse fato, desse problema que a mãe e o pai tiveram. E dali ela fala isso, Não sabia o que era viver sem dores de cabeça. E poderia ser desse acontecimento. Mas que quando era criança, sempre teve muita sinusite, e alergias, pertencentes às alergias à OPI 1.
e acreditava que a sua enxaqueca poderia ser por causa da alergia, da sinusite. Mas por que essa enxaqueca apareceu nessa criança tão jovem, aos 3 anos? Sinusite, né? Alergias. Só depois que teve esse problema papai e mamãe. Por que não antes? Por que não depois? Aqui está o sinal. Outra observação que faço é em relação aos anéis tetânicos. Observa que esses anéis tetânicos de coloração esbranquiçada, né? E é muito interessante esses anéis, que em vez deles irem em direção ao externo, à hora externa, eles se direcionam ao centro da íris. Pode observar que a caminhada deles, olha, estão vindo para esse sentido. Quanto mais um sinal irídeo vai para o centro da íris, maior é a importância que esse sinal adquire, tá? Sejam os anéis tetânicos ou outros sinais, pois tudo que se aproxima do centro, tá? Ele vai se aproximar do sistema nervoso central e debilita o ser humano no centro celular, ok? Vamos lá, pessoal? Agora vamos para o 8º ponto. O Enneagrama. Porque quando eu observo o Enneagrama, eu vou observar esse eneatipo que é fundamental para que eu conheça principalmente as compulsões da pessoa. Eu não vou aqui nem falar do eneatipo, eu só estou passando aonde está o maior achatamento, a reta, que me indica a compulsão da pessoa. E aqui o meu desafio, na sua excelência, agora você vai, dentro de uma íris esquerda, pesquisar qual que é esse eneagrama, ok? 9º ponto. Recordam? Eu até deixei a pergunta aqui. Qual a reclamação principal do paciente? Eu estou falando da íris, mas nós estamos falando de uma paciente, a MMF, que estava no slide anterior, certo? É a enxaqueca, certo? Porque às vezes nós começamos a conversar, observar uma íris e até a gente esquece do principal motivo da consulta. Então, o principal motivo é uma enxaqueca. Então, agora vamos voltar a observar a área cerebral da íris. Essa área superior que vai das 11 da manhã a 1h. Às 11 da manhã, eu voltei, pensei da manhã, que amanhã eu tenho muitos compromissos, né? Mas é das 11 horas a 1h. Aqui eu tenho a área cerebral. Essa área corresponde à sequência do superego, na espiritualidade à força angelical, tá? Ao arquétipo do amor filias. Olha como a gente está observando uma escada de uma série de situações de crescimento desse ser humano. Porque muitas vezes, muitos médicos, muitos terapeutas, muitos profissionais da área da saúde tratam o ser humano só numa fase. O terapeuta, o microciometista avançado, ele conhece as técnicas da íris e vai encontrar e buscar a solução para o seu paciente no nível que essa pessoa estiver em desequilíbrio, certo? Vamos continuar, né? Então, o microciometista irídio flor de íris, no caso até encontramos parte de Wolff, né? O desenvolvimento dos gêneros. Muitas pessoas podem ter problemas, como a nossa colega Janine falou, no áudio que ela colocou, da parte de sexualidade. Isso é muito importante nós observarmos. E aqui em cima, que é um estudo que nós estamos fazendo, são 40 colegas que estão vindo do Brasil inteiro para o Centro Ravid, aqui em Criciúma, para nós estudarmos os gêneros. Aqui também nessa área eu me encontro com a transcendência. Olha que caminhada linda. Olha como você pode ajudar as pessoas, né? Então aqui, ó, quais são os sinais mais significantes que encontro nesta área? Observe comigo. 2 raios solares, certo? O raio solar maior, que eu já falei anteriormente, está posicionado
aos 3 anos de idade, porém ele ultrapassa a área da fala adquirida e pressiona a glândula pituitária. O raio solar menor provoca espasmos na região da mente inata e a psora está sob o sensório de locomoção. Isso aqui eu estou falando do mapa de Jensen. Nós temos um ser humano completo que está sofrendo no físico de enxaqueca, certo? E também ela tem radiais entre os 2 raios solares e a má circulação provocada pela região da pele com hipoatividade dos poros devido à coloração escura da orla irídea externa. Nossa, quanta coisa nós temos somente no espaço superior entre as 11 e a 1 hora. Né? Bom, após essa análise irídea e a descoberta da enxaqueca desta paciente, porque aqui nós já sabemos a causa, certo? Pois sabemos que a enxaqueca pode ter várias causas, mas a desta paciente ocorreu por causa do primeiro trauma, que onde é que eu estou passando o mouse. Tá vendo aqui, ó? Aos 3 anos de idade. E sua repetição aos 33 anos de idade. Observa que aqui eu tenho uma extroflexão, uma introflexão, que observando o lado oposto, ela passa a ter os mesmos problemas que a mãe teve. Tá certo? Além disso, a estrutura irídea revela que os raios solares provocam espasmos e contrações musculares. A psora, contração mesenquimal, e os radiais a nível físico, tá? A má absorção nutricional e dos medicamentos, quer dizer, a pessoa toma muito remédio e isso se perde, sai do corpo dela. Além dos sinais, né? Além disso, esses sinais, se não forem tratados futuramente, aqui me preocupa muito, tá? Porque eles podem provocar um mal de Parkinson. Se eu tivesse lacunas, me levariam à tendência do mal de Alzheimer. Mas esse sinal aqui, ó, esses 2 sinais, o raio solar maior, raio solar menor, psoras, críptas, e dependendo do hipos pupilar, isso aqui é uma indicação que me leva principalmente ao mal de Parkinson. Já pensou que maravilha a gente poder evitar o mal de Parkinson? E uma pessoa com enxaqueca, se ela tiver a hipertensão, ela vai com esses tipos de sinais diretamente, mais cedo ou mais tarde, se não for tratado seu estresse, seus traumas, a hipertensão, a um AVC. Como a íris é maravilhosa. Bom, nossa última etapa para tratar a enxaqueca deste caso. Acompanhe comigo o próximo slide. Agora eu vou falar de tratamento. Você já anotou as dúvidas que você tem? Você está entendendo o papel da íris? Você observou que nós começamos com constituição, depois fomos para a pupila, a orla pupilar interna, a banda do sistema nervoso autônomo, fomos observar a principal reclamação da pessoa, que é enxaqueca, e observamos a área cerebral, mas não adianta eu saber disso tudo, falar isso tudo, se eu não encontrar uma solução, não é verdade? Então, qual que é o tratamento para enxaqueca deste caso? Vamos então para o próximo slide? Olha, pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que essa é a forma que eu analiso, que eu trato e peço encarecidamente sempre aos colegas, se tiverem tratamentos melhores, partilhem com todos os amigos. A microsemiótica irídea utiliza sempre, pelo menos é o que nós fomos instruídos, e quando estudamos na faculdade, você sabe que eu fiz o meu curso, é um curso de 5 anos, depois eu me doutorei, fiz mestrado, doutorado na Universidade da Bélgica, e graças a Deus, hoje, tenho um trabalho científico, nunca parei de trabalhar com a íris e de buscar caso a caso.
mas isso aqui é para que nós partilhamos entre nós para o crescimento da microsemiótica lídia, da íris. Né? Então aqui eu estou dando o exemplo como eu trato, tá certo? Quem tiver algo melhor, partilhe com todos nós, ok? Bom, mas só uma coisinha, antes de passar para o tratamento, quero dizer, deixar bem claro, mais uma vez eu vou te repetir, que eu utilizo e ninguém é obrigado a me seguir ou seguir essa parte. Se os colegas de profissão, até escrevi para ficar bem frisado isso, se os colegas de profissão tiverem tratamento melhor, partilhe comigo e com os demais colegas. Mas eu sempre falo o seguinte, eu só utilizo essências em estoque. Já é observado que a diluição de medicações não faz o efeito de uma medicação original e em estoque. Tratamento caro é tratamento que não resolve. E se o medicamento não for bom, de alta qualidade, em essência estoque, a pessoa gasta mais e leva muito mais tempo para melhorar. Então é triste se a gente usar medicamentos ruins. Sempre procure utilizar os melhores medicamentos. Eu sempre faço isso para tratar o ser humano, porque eu penso que quando eu precisar ser tratado, se eu tiver um problema, eu quero o melhor para mim, desde o atendimento. O tratamento inclui o primeiro remédio. Qual que é o primeiro remédio? É a análise, é o que nós acabamos de fazer. É analisar e saber se o terapeuta, se o médico, o profissional da área da saúde tem uma qualificação excepcional para trabalhar e tratar os clientes. Pois nós sabemos muito bem, hoje em dia, que diploma na parede não significa sucesso na profissão. O que significa sucesso na profissão é qualificação. E estudar sempre. Eu posso ter 200 diplomas numa parede. Se eu não me dedico, se eu não analiso corretamente, eu não tenho paciente para atender. Isso serve não só para o médico, para o terapeuta, para qualquer profissão. Engenheiro, advogado, mecânico. Se você não for bom, se você não fizer o seu trabalho bem feito, não é diploma que resolve. Não é reconhecimento, não. Tá? Então, esse é o primeiro remédio. Eu sempre falo isso. O primeiro remédio é o profissional da área da saúde que consulta a pessoa, certo? Segundo, ação AG-Gate. Eu observei onde é que tinha maior introflexão, certo? Vou voltar aqui, ó. Começou o problema da pessoa aos 3 anos. Ela vive nos 44 anos. Então, neste caso, eu venho aqui na vértebra correspondente aos 44 anos que ela está vivendo, tá? E faço toda a parte da colocação da esfera. Opa, só um pouquinho que agora eu me enganei. Eu venho e faço na maior introflexão nessa parte oposta, porque essa pessoa teve problemas de repetição do que a mãe teve e o papai teve. Então eu não preciso ir nesse trauma, eu vou nesse que ele já vai fazer toda a volta e derruba, feito pedrinhas de dominó. Aí depois de eu passar o gel poliforme, de eu colocar a esfera, micropóreo de coloração branca, antialérgico nessa área, eu vou na idade atual e faço a aplicação na idade atual. Por que na idade atual? Porque aqui me fortalece a pessoa. Então, análise, terapeuta, ação Gate, nutrição. Qual que é a melhor nutrição? Eu comecei falando isso. Para a constituição linfática dessa pessoa. Quais são os melhores alimentos, os melhores chás, os melhores sucos. Anote, faça isso para preencher na receita da pessoa. Tá certo? Isso é muito fácil de fazer. Se você tem dúvidas, se você tem o Irismaker, ele já contei isso. Se você tiver dúvidas de como tratar alguma outra parte, assim, passa um e-mail aqui para o Centro Ravit, nós temos muitas coisas já prontas para partilhar com os colegas, tá bom? Daí, neste caso, qual foi a medicação que eu utilizei? Terapia por tanto tempo. Quando eu falo em terapia, a terapia tem uma ação maior
do que somente uma substância. Então, eu vou passar o gel para que ela passe no timo e na região umbilical. Vou passar o Portal do Tempo em gotas para que ela pingue sublingual de manhã e no final da tarde. E à noite, dormindo, ela escute o som que pertence a essa terapia. Essa semana passada ou retrasada, alguém me falou assim: as pessoas não fazem porque não tem tempo. Pelo amor de Deus, se você deita na cama, tá? E coloca um som para ouvir, você pode dormir. Aí também depende muito da autoridade do terapeuta. Esse é um tratamento que deve ser feito com esse protocolo. E os resultados serão muito melhores. E por que nesse caso eu não passei a terapia proteção e equilíbrio? Porque ela tem um ângulo de fluxo bem visível. Ela tem as diferenças das colorações, né? E a terapia Portal do Tempo vai reinterpretar o trauma que ela teve aos 3 anos de idade, aos 33, e vai libertar ela daqui para frente. OPI 1. Lembra que a OPI 1 dela é acima de 280 microns? Pois bem, aqui nós vamos trabalhar a genética da pessoa. E por que eu botei com a frase? Porque existe uma frase específica para cada OPI. O pessoal que está fazendo o curso do Gêmeos recebe essa frase, tá? 2 oxigênio plus. Ela está acima do peso, então são 40 gotas diluídas em 1 litro de água e tomado durante o dia fora do horário da refeição. Tá certo? E 1 Vital Harp, uma cápsula à noite após a última refeição. Tá bom? Olha, um tratamento pequeno, para 4 semanas, e nós vamos observar como a pessoa vai reagir. Eu já vou contar para vocês como a pessoa reagiu. O depoimento dela, tá certo? Então, eu não preciso encher uma pessoa de medicamentos. Eu preciso fazer o que a pessoa necessita. Tá ok? E seguir a eles. Terapia. Outro fator. Retorno, nesse caso, 28 dias. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu vou ler aqui, literalmente, o que a pessoa me falou. Resposta da paciente em 10 dias. Porque como ela tinha uma enxaqueca muito forte, eu pedi para ela entrar em contato comigo, qualquer coisa que ela precisasse, e se ela passasse mais ou menos bem, em 10 dias ela me telefonasse. Resposta da paciente em 10 dias. O segundo dia após iniciar o tratamento, senti uma forte e terrível dor de cabeça, uma forte dor lombar e alguma coisa que corria feito uma água por toda a minha coluna e chegava na nuca. E além da dor de cabeça, tinha pontadas do lado direito da minha testa. Precisei tomar um analgésico dos que eu usava. Vou dar uma paradinha aqui, pessoal. Quando uma pessoa tenta não utilizar a medicação que ela usava sempre, e era só analgésico, quando ela começa a fazer um tratamento, muitas vezes ela tem uma parte que é necessário fazer um desmame. E daí ela continuava assim, né? Usei novamente ali deitei e apaguei as luzes do quarto. Fiquei totalmente no escuro e adormeci. Acordei 11 horas depois, sem sentir mais nada. Fiquei feliz. 4 dias depois, senti um peso muito grande na minha cabeça. Não era dor, era algo pesado. Como eu não conseguia mexer o pescoço para levar o peso da minha cabeça. E tinha no peito uma tristeza, com vontade de chorar, né? Ainda bem, ela coloca assim, que era tarde e eu estava fechando a loja. Lembra da profissão dela? Ela tinha uma loja de bijuteria? Fui para casa, tomei um banho quente e chorei muito debaixo do chuveiro. Foi como se eu tivesse tirado um caminhão de peso de dentro de mim. Muitos profissionais da área da saúde têm medo das reações que o paciente pode ter
faz parte de um tratamento. Se você fizer uma cirurgia, você tem anestesia, tem tudo, e depois você tem um período de recuperação. Quando você coloca o remédio certo, a pessoa pode sentir algumas coisas. E isso é bom. Tá? Pois você reveja o depoimento dessa pessoa. Foi como se eu tirasse um caminhão de dentro de mim. 2 dias depois, isso é descrição do paciente, tá? 2 dias depois, saiu aquelas 3 bolinhas com o esparadrapo que o senhor colocou nas minhas costas. Eu vi uma das bolinhas e ela estava preta. E o esparadrapo amarelo como pus. Isso é normal? Eu falei, não, é normal isso acontecer. Porque ele trabalhou toda a parte da circulação, a dor de cabeça vinha muita coisa da coluna, você estava muito estressada. Então, isso elimina toda a toxina e libera toda a circulação. Aí eu expliquei isso para ela. Depois disso, até hoje, não senti mais nenhuma dor de cabeça. Estou muito disposta e não tenho mais nenhum inchaço. Ela também tinha inchaço, mas eu me dediquei às dores de cabeça. Estou muito bem, muito obrigado. Isso deixa uma felicidade incrível para a gente que trabalha nessa parte. Então, pessoal, muitas vezes a gente fala, mas é uma enxaqueca, é isso, aquilo, é uma doença que você acha que é simples. O maior número de acidentes que ocorre é por causa de enxaqueca e insônia, acidentes de carro, na empresa, morte. Observe o sono das pessoas, observe pessoas que têm enxaqueca, tá bom? Eu fico muito feliz de poder, de repente, partilhar e ajudar vocês nessa parte. Bom, eu agradeço de coração por vocês terem me ouvido, espero ter colaborado em alguma parte a mais com a Íris e para ajudar as pessoas. E quero dizer para vocês, cumpram a missão de vocês. Olhar a Íris dos olhos é ensinar as pessoas a viverem em liberdade, confiança e segurança. Um forte abraço, vivam com muita sabedoria. Qualquer dúvida, se eu puder colaborar, mande e-mail, escrevam, que será um prazer fazer um mundo melhor. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.